dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu em juízo. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será levado ao tribunal, e o que chamar a seu irmão raca será réu diante do conselho, e o que disser louco merece ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferenda ao altar e te lembrares que o teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e depois vem fazer a tua oblação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, sua doutrina, sua pregação, encontra uma síntese naquela frase que os santos evangelhos relatam como o conteúdo da sua vida pública: convertei-vos e crede no Evangelho. É o que anunciava nosso Senhor, é o que Ele manda que os discípulos anunciem, é o que a Santa Igreja continua a propagar em todos os tempos. É necessária a conversão e é necessária a fé. Fé e conversão, dois aspectos da nossa santa religião. São Pedro, na epístola que nós escutamos, resume estes mesmos conteúdos dizendo: afasta-te do mal e faça o bem. No afasta-te do mal, nós podemos entender a conversão, e no faça o bem, a fé no Evangelho, já que, segundo vai nos dizer também São Tiago, a fé sem obras seria morta. De fato, a nossa vida católica pode ser entendida sob este aspecto. A santidade a que somos chamados se fará dia a dia exatamente desta forma, convertendo-nos dos nossos maus procedimentos, vencendo nossos vícios e pecados e abraçando cada dia mais a fé, a graça de Deus, a partir das práticas das virtudes, e assim alcançando a santidade e a perfeição do Pai Celeste. É preciso conversão. O pecado acaba sendo sempre um ato de idolatria, de abandono a Deus e de inclinação às criaturas. Quando nós pecamos, acabamos por colocar outra coisa no lugar de Deus e por isso mesmo cultuamos um ídolo. Santo Agostinho definia o pecado como aversio a Deo et conversio ad criaturas. Isto é, aversão a Deus e um voltar-se desmedidamente às criaturas. Por isso a conversão diz respeito sempre ao primeiro mandamento. É preciso recolocar Deus, nosso Senhor, no seu lugar de direito, recolocar Deus em sua primazia na nossa vida, na nossa existência, para podermos amá-lo, servi-lo em toda a vida. Afinal de contas, é nisto que consiste a vida do homem: dar glória a Deus. Um exame de consciência bem feito, meus irmãos, sempre deverá nos ajudar a perceber não só o que fizemos efetivamente de mal ou deixamos de fazer de bem, mas também deve nos ajudar a perceber como o pecado vai nos tornando inimigos de Deus, como vai nos fazendo idolatrar as coisas, idolatrar as pessoas e assim colocá-las no lugar de Deus. Este exame de consciência bem feito
sermos capazes de perceber que pelo pecado, sobretudo pelo pecado mortal, nós vamos nos tornando inimigos de Deus, é o que nos fará experimentar uma contrição sempre mais perfeita, uma verdadeira dor pelos nossos pecados e que, portanto, nos fará experimentar mais firmemente a conversão. E a partir do momento que declinamos do mal, que deixamos de fazer o mal, poderemos fazer o bem. Poderemos crescer nas virtudes, poderemos ser sinal de Cristo Senhor no meio do mundo. E a nossa justiça, como nos ensinou o nosso Senhor no Evangelho, deve ser maior do que a justiça dos outros que se dizem ou se fazem justos. Se nosso pensamento, se nossas ações, se nossas intenções forem minadas pelo mal, não conseguiremos ter uma justiça maior, nem do que a dos escribas, nem do que a dos fariseus e nem do que a de outros homens bons no meio do mundo. Como vai ser sinal de Cristo quem se preocupa em buscar vingança? Como vai ser sinal de Cristo quem peca pela ira diante de qualquer dificuldade? E olhem que nosso Senhor pega até pesado nesse trecho do Evangelho, quando nos mostra que nem mesmo poderemos ser sinais dele no meio do mundo, quando usamos xingamentos para tratar o irmão. Mas aquele que abandona o mal, aquele que vive uma vida de busca de santidade, este pode, de fato, viver pela fé e fazer o bem. Este pode, como nos convidava São Pedro, abençoar mesmo quando amaldiçoado, retribuir o mal com o bem, ou, no convite de nosso Senhor, perdoar as ofensas recebidas. Peçamos, meus irmãos, a nosso Senhor que nos dê um coração sempre mais convertido a Ele, que nos dê a graça de tê-lo sempre como supremo amor de nossas vidas, para que assim possamos sempre abandonar o mal e fazer o bem, e assim ser sinais de sua bondade no meio do mundo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.